A paz do Senhor a todos, boa noite. Quero estar mais uma vez falando sobre a palavra de Deus contida na Bíblia, que é um livro de regra, fé e prática para todo ser humano. Aquele que lê a Bíblia, que põe em prática, melhor ainda, e segue ele como palavra de Deus, regra, fé e prática para a vida cristã, é uma pessoa feliz e bem-aventurada. Nessa noite de sexta-feira, eu quero fazer mais um vídeo refletindo sobre a vida e sobre os acontecimentos finais. Eu estava ali, lavando, colocando roupa no varal, e a palavra do Senhor veio ao meu coração para fazer mais esse vídeo. É um vídeo de reflexão, de chamado a prestar atenção, a abrir os olhos. Os dias são maus e é urgente que prestemos atenção à palavra do Senhor. Então, é um momento de reflexão. Que vocês possam curtir esse vídeo, dar um joinha no YouTube, se inscrever no canal, porque para que o YouTube entenda que é uma mensagem boa, útil, agradável e que ela serve para nos ajudar de alguma forma. Eu peço a todos que curtam e dêem um joinha aí antes de iniciar assistindo, porque eu pretendo trazer palavras de Deus para nosso coração, reflexão sempre que eu tiver oportunidade. Então, nessa noite eu quero ler aqui em Lamentações, no livro de Lamentações. Está aqui no capítulo 3, no versículo 22, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E lá no 39 diz: de que se queixa, pois, o homem vivente? É uma pergunta, que o profeta faz, inspirado por Deus. Aí a resposta é: queixe-se cada um dos seus pecados. Infelizmente, nós vivemos num mundo em que nós sabemos que há muita dificuldade para se viver, a ponto de que muitos perdem a esperança, muitos perdem o desejo pela vida e às vezes atentam contra a própria vida. E ultimamente está sendo uma onda muito grande disso, de suicídios no mundo inteiro, não só no Brasil. Adolescentes, crianças se cortando, até crianças se suicidando. Eu vi um vídeo da deputada Damares mostrando que no ano passado foi um grande número de crianças de 5 a 10 anos se suicidando. Por quê? Porque, infelizmente, falta conhecimento dos pais, conhecimento de todas as pessoas para lidar bem com a vida. Então, assim, ao meu ver, eu conheço a palavra de Deus há uns 20 anos ou 22 anos, que eu tive os primeiros contatos e achei interessante. Eu sempre busquei ler a Bíblia. E nosso Deus vai nos acrescentando a cada dia um pouco aqui, um pouco ali, o conhecimento. Embora eu pense que o que eu sei é uma gota num balde. E cada dia eu gostaria de aprender mais. Para o meu próprio bem-estar, para o meu próprio caminhar, para eu saber andar e não ficar andando como cego, guiados por outras pessoas que também são cegas e acham que têm o direito de ensinar. Eu sou pó e cinzas. Eu quero dizer, não é uma falsa humildade. A própria Bíblia nos diz em Isaías que nós somos barro. Em Jeremias diz que, no capítulo 18 de Jeremias, fala que o oleiro, o Senhor falou a Jeremias para descer à casa do oleiro, que ele ia mostrar algo. E ali o Senhor mostrou a Jeremias um homem fazendo um vaso
desceu à casa do oleiro e viu o homem fazendo o vaso. O vaso ele se quebrou na mão do oleiro. O oleiro, porém, não jogou fora aquela massa. Pegou essa mesma massa, modelou e fez um novo vaso. Eu quero dizer que eu não sei como é que está a situação da sua vida, mas se você se sentiu quebrado, derrotado, triste nessa noite, saiba que há esperança para você, para mim, para você. Porque a palavra de Deus, ela serve para nos dar entendimento, sabedoria. Eu costumo dizer que ela é uma bússola que nos guia ao destino certo no meio do mar. Eu costumo comparar que a Bíblia é o nosso manual de instrução. Porque quando nós compramos um eletrodoméstico, qualquer objeto que nós vamos ligar numa energia, principalmente um veículo, alguma coisa, vem um manual de instrução. Para você saber do fabricante, né? Para você saber como usá-lo, porque você não fabricou, mas houve alguém que fabricou e sabe perfeitamente como se deve usar aquele objeto. E nós somos esses objetos, nós somos pessoas que precisamos de um manual de instrução para sabermos nos viver aqui nessa vida. Mas muitas vezes eu vou falar coisas profundas, pesadas. Eu vou usar a minha vida muitas vezes para citar alguns exemplos, porque se eu vou falar da vida, eu tenho que falar de mim e do que eu já vivi. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Não é fácil caminhar. Muitas vezes não temos o apoio e compreensão de pessoas que estão próximas, famílias, até mesmo pai, mães, irmãos ou outros amigos. Há momentos que nós queremos falar com uma pessoa ou outra e não conseguimos porque aquela pessoa não está disposta a ouvir, não tem tempo, não está realmente disposta, outras vezes ignora porque já está cheio dos seus problemas e não quer ouvir mais um problema de alguém. Mas eu quero dizer que nosso Deus ele está disponível 24 horas e mais todo o tempo que há na terra. Antes de Jesus vir à terra, nós não tínhamos acesso a orar a Deus diretamente. Precisava, para se sacrificar de ano em ano, um sacerdote matar um cordeiro branco, sem mancha, o melhor do rebanho, e sacrificar ali no templo, né, no Santo dos Santos, a derramar aquele sangue como oferta ao Senhor, por pedir perdão dos pecados daquele povo ali de Israel, povo escolhido do Senhor. Então era assim que era feito o pedido de perdão. E se o sacerdote estivesse ali em pecado, não fosse aceito, ele era fulminado ali mesmo, porque o lugar santo escolhido era o altar que ali representava a presença de Deus. E hoje, graças a Deus, depois que nosso Deus enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário, quando ele expirou ali na cruz do Calvário, havia um véu no templo muito grande, de 2 metros ou mais metros de altura, não me lembro o tamanho, de um tecido muito grosso, que dividia, né, o templo ali, o santuário, para que só o sacerdote pudesse entrar por lá e fazer esse sacrifício em pedido de perdão do pecado daquele povo. Mas quando Jesus expirou ali às 3 da tarde na cruz do Calvário, o sol escureceu, houve terremotos, os corpos dos santos que estavam ali enterrados ressuscitaram e eles saíram andando pela cidade, para que as pessoas pudessem saber que ali estava sendo crucificado, morto, Filho de Deus. A própria natureza ela escureceu como vergonha, como símbolo de dor, como um símbolo de que algo grande aconteceu. Feriram, mataram o Cordeiro de Deus que veio nos trazer a salvação. Salvação do que? Já me perguntaram. Salvação de você perder a sua vida e não ter direito de viver a vida eterna nos céus. Porque se Jesus não tivesse sido feito homem e vindo morrer por nós, nós não teríamos direito à salvação. Então naquele momento o véu se rasgou em 2 e neste dia Jesus, o Pai dele, nosso Deus, ele nos deu o direito de orar a ele 24 horas. Ele está disposto a nos ouvir. A palavra de Deus também em Salmos diz que
Deus, ele é ouvinte de orações. Se a sua oração ainda não foi atendida, algo tem aí. Ou não é o tempo do Senhor responder, ou você não está orando da maneira correta, ou você está com as suas orações impedidas por conta dos seus próprios erros, pecados e negligências. Porque que foi falado de que queixa-se o homem vivente, e a resposta inspirada que foi: queixa-se cada um dos seus pecados. Então, muitas vezes eu não tenho sossego ou paz porque eu não tenho sabido observar o que a palavra tem mandado. Eu quero dizer que nessa semana eu tenho tido um despertar maior mais uma vez, e Deus tem derramado bênçãos sobre a minha vida. Eu quero glorificar a Ele, o Criador, por tudo que Ele tem feito por toda a minha vida e por esses dias. Eu creio que é um tempo diferente para que nós refletimos na vida. Para onde eu estou caminhando? Se eu morrer hoje, para onde eu irei? Porque a vida não termina aqui. O nosso Deus, por ser tão inteligente, você acha que Ele queria criar criaturas inteligentes à imagem e semelhança dEle, simplesmente para viver uns anos, ou alguns vivem meses, alguns vivem muito pouco, para simplesmente morrer e desaparecer? Não. Nós estamos aqui na escola da vida para aprender que Deus é Deus, que somente Ele deve ser adorado, somente Ele deve ser honrado. E antes de tudo que você e eu for fazermos, devemos pedir orientação a Ele, porque nós somos imperfeitos, errantes e pecadores. Às vezes nós erramos querendo acertar. Às vezes eu faço algo achando que está certo, da minha própria vontade, e eu quebro a cara, porque eu não pedi a direção a Ele. E Isaías diz que se tão somente nós prestássemos atenção aos mandamentos do Senhor, a nossa paz seria como o rio, e a nossa justiça seria como as ondas do mar. Imagina aí, um rio, ele não para de fluir quando é um rio permanente. Ele sempre flui, leva a vida para os lugares onde ele passa, as plantações ficam bonitas, as plantas ao redor de um rio, na região de um rio, são muito verdejantes, dá fruto no tempo certo, e as folhas não murcham, porque tem a água conservando. E a palavra do Senhor é a água nessa noite. Da mesma forma que o corpo físico quer comer, quer beber, nós temos um corpo espiritual que quer comer e precisa comer e beber da palavra de Deus, desse rio. Então a nossa paz seria como um rio, e a nossa justiça como as ondas do mar, quer dizer, não teria fim. Mas infelizmente nós somos errantes, somos teimosos, não queremos prestar atenção à voz de Deus. Tem gente que pergunta como é que Deus fala com a gente. Eu já ouvi a voz do Senhor, mas eu não posso explicar como foi. É algo sobrenatural, misterioso e muito interessante. Eu já tive muitas experiências com Ele, glória a Deus por isso. Eu sou pequena, como eu disse, eu não sou caco e barro, mas Ele achou graça em mim, porque eu resolvi experimentar, entender e saber quem é Deus. Aos meus uns 12, 13 anos eu não cria em Deus. Eu ia à igreja católica com minha mãe, com algumas pessoas, e eu achava interessante, bonito, porém eu não via sentido de cadê Deus, né? Não tinha perguntado até então, mas o pessoal foi falando de Deus. E um dia eu perguntei, eu cheguei e estava sozinha nesse momento na minha casa. Eu falei, olha Deus, falei em pensamento, e Ele ouviu, porque Ele ouve seu pensamento. O seu pensamento é uma oração, o seu pensamento é algo que, se você não souber usar, te leva para um declínio. Se o pensamento é uma oração, Deus tudo ouve. Antes que a tua palavra venha à boca, Ele sabe o que você está pensando. É grande demais, né? Entender o tamanho do nosso Deus. Então eu fui ali ao quintal, perto de um pé de rosa, tinha um botão a se abrir, já estava próximo a se abrir. E eu confesso que naquele tempo eu nunca tinha visto uma câmera lenta. Talvez nas novelas, mas hoje eu posso explicar. E ali eu vi, eu falei, Deus, se o Senhor existe, me mostra essa rosa se abrindo. E eu vi aquela rosa abrindo em câmera lenta. E por aí eu comecei a ver que existia uma força poderosa que fazia as coisas brotar, acontecer, e começou a abrir uma visão espiritual na minha vida. A gente jogava uns grãos de feijão no quintal, quando a gente limpava o feijão para cozinhar.
E ali às vezes caía água e o feijão não era plantado, era apenas jogado. Ele ali entrava naquela terra molhada, estourava a terra e sai o broto. Todo mundo sabe como é uma plantação de feijão. E eu via que havia uma força poderosa. Como é que um broto tão sensível, que você tocar o dedo nele, quando ele está começando, ele quebra. E ele conseguia estourar a terra e sair, virar uma planta e dar sementes. Aí eu percebi que isso era o poder de Deus, que tinha algo maior. Então dessa maneira Deus se revelou a mim. E Ele se revela a cada dia quando eu estou disposta, quando meu coração realmente é sincero e se abre. Ele fala comigo e pode falar com você também. Ontem eu vi um vídeo em que um senhor de muita idade, nós sabemos que tem um vírus aqui no nosso mundo, desde mais ou menos uns 5 meses, 6 meses por aí, que faz com que nós temos que nos isolar, que faz com que nós temos que usar máscara, usar álcool gel para nos proteger e nem tocar no outro para não pegar. E muitas pessoas têm ficado perturbadas a ponto de morrer de medo. E muitas pessoas, eu já vi pessoas que morreram de medo, pessoas que entram em depressão e que a ansiedade tem aumentado, porque não entende e busca na sua própria força resolver as coisas. Até nisso, Deus é bom. Ele está permitindo que fiquemos só um pouquinho para que a gente possa refletir sobre a nossa vida com Ele. Que nós somos meros humanos, não somos nada. Se nós andamos é porque Ele quer e permite. Se nós respiramos é porque Ele permite. Se nós abrimos os olhos pela manhã é porque Ele permite. Se eu faço algo, Ele permitiu e me deu força. Porque no momento que Ele não quiser mais, eu não faço mais nada. Nós somos dependentes dEle para respirar. Nós somos dependentes dEle. Apesar que eu trabalho, eu me esforço, mas se Ele não me der a força, eu não farei nada. Porque eu já pude ver a mão de Deus apertar. Fica doente para ver como é difícil se movimentar e fazer. E já vi muitas vezes a mão de Deus me travar para não fazer algumas coisas. Mas eu estava dizendo de um senhor que adquiriu o vírus do Covid-19. E ele ficou uns dias no hospital. E ele teve que ser entubado. E ele ficou um dia ali e precisou ser entubado. No final na hora que ele ia sair daquele internamento, o médico disse: o senhor vai ter que pagar pela diária do respirador. Ele riu e disse: eu sou grato. E disse que ele não estava preocupado pelo dinheiro que ele ia pagar pelo respirador, porque ele tinha dinheiro. Mas ele estava achando incrível ele ter que pagar pelo ar que ele respirava ali. Porque é algo que Deus deu de graça, hoje está sendo cobrado pelo ser humano. É algo muito profundo a se refletir. Algo que foi dado de graça. Deus permitiu essa doença na terra para as pessoas abrirem os olhos e entender que você e eu não somos nada. E Ele está permitindo para você saber que você é dependente dEle. Que nós somos dependentes dEle. Como eu disse, se nos movemos, se nós andamos, se respiramos, é porque Ele quer. Eu não sou nada, ninguém é nada. Por mais que eu corra atrás de melhoras de saúde e de remédios, se Ele não quiser, eu não vou a lugar nenhum, eu morro, simplesmente me enterro, acabou. E eu não posso questionar com Deus, porque Isaías disse que nós somos o caco do barro. E como é que um caco vai questionar com seu Criador o que ele está fazendo? Ontem eu estive conversando com meu esposo sobre isso. Será que há injustiça da parte de Deus? Será que Deus é um Deus mau? Não devemos questionar, porque nós somos barro, feito por Ele. Ele fez, Ele entende, Ele sabe o porquê e o propósito de todas as coisas. Foi a conclusão que nós chegamos dessa conversa. Então, tem muita gente se questionando que está sozinho, que está triste, que está isolado, que não pode dar um abraço, que não pode visitar alguém, não pode mais fazer suas atividades normais. Muita gente sem emprego, fábricas, empresas fechando e preocupados com o amanhã, ansiosos. Mas porque se botar a sua fé, a sua confiança em Deus, Ele vai suprir toda a sua necessidade. E esse vírus só vai matar se Ele permitir. Eu não sei se eu passarei por ele muito tempo e vou viver, mas outras pessoas que estão me assistindo, eu só sei que Ele só vai deixar
tocar no momento em que for preciso, por um propósito. Então, irmãos, é refletir que a vida é muito maravilhosa e que há um Criador que foi feito, criou a gente simplesmente para a gente adorá-lo, respeitar e obedecer. Jesus disse que se as palavras dele estivessem em nós e que se nós obedecesse as palavras dele, os mandamentos dele, poderia pedir qualquer coisa e ele daria. Mas hoje é pregado por aí nas igrejas que Deus vai te dar carro novo, o carro do seu sonho, a casa do seu sonho, na praia, com piscina, com garagem, com tudo do seu jeito. Não é assim exatamente. Estão pregando isso para que as pessoas fiquem empolgadas, emocionadas e dá até dinheiro para isso. Mas nosso Deus não é comprado. É aí que está. Se alguém tem falta de sabedoria, no livro de Tiago diz: peça a Deus que Ele dá generosamente, mas peça a Deus com sinceridade, se você quiser realmente conhecer o querer e o agir e os propósitos de Deus para a tua vida. Jesus tem tudo para nos dar. Ele é dono de tudo. Deus tem tudo. Ele é dono do ouro, da prata, de tudo o que foi feito. Mas não é da maneira que nós queremos. Além de sermos pecadores, ignorantes, pretensiosos, muitas vezes, arrogantes, soberbos, blasfemadores, desobedientes, ingratos. Somos tudo isso que a Bíblia diz. Além de tudo isso, nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Apertemos Ele. Eu vim na igreja. Já é motivo de ganhar algo? Não. Intimidade com Deus não é você passar 2 horas dentro da igreja ouvindo a palavra. Não, porque eu posso fazer isso na minha casa. Em qualquer lugar que eu tiver, eu posso abrir a palavra e ler. Eu vou ouvir a palavra. Eu não estou dizendo que é errado nós associarmos na igreja. Temos que associar, porque a Bíblia diz que é bom que nos congreguemos, nos ajuntemos, tanto mais quando vejo chegar o dia. Que é o dia da volta do Senhor, que virá buscar um povo lavado e remido e de boas obras. Em Apocalipse diz para nós mantermos alvas as nossas vestes e o óleo sobre a nossa cabeça, ou seja, a unção de Deus viva e acesa. Porque no próprio Apocalipse, Jesus disse para João que ele não quer que sejamos um adorador frio, ou aliás morno, porque ele ia vomitar da boca. Mas ele quer que sejamos ou frio, eu não quero nada com Deus, é uma escolha sua, ou quente, porque morno ele não aceita, o morno é enjoado. O morno ele está entre o frio e o quente, ele está oscilando, ele está vacilando os pensamentos, ele está em cima do muro. E quando a gente bebe uma água morna, ela causa enjoo no nosso estômago, ainda mais quando o dia está muito quente, o sol está muito quente, causa um enjoo no estômago, dá vontade de vomitar às vezes. Quando tomamos um café morno não é legal, não é a mesma coisa do café quentinho que saiu daquele momento. Então que sejamos quentes nessa noite, que é um apelo, um chamado ao arrependimento, um chamado a abrir os olhos enquanto é tempo, porque Isaías diz que buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Muitas vezes tem pessoas que vão ouvir esse vídeo e ela recebeu o convite, vamos à igreja. Eu disse que temos que nos congregar, porque lá a palavra é pregada. Oram por você. Deus vai fazendo aqui e ali, vai acrescentando na sua vida, nas nossas vidas. Nós temos que dar passos para chegar à salvação. Jesus diz que quem crê e for batizado no nome dele será salvo, mas quem não crê já é condenado. Eu vejo 2 condenações já na palavra do Senhor, antes mesmo que Jesus volte, porque ele ensinou e deu um decreto: você quer andar comigo? Tem que crer e se batizar em nome de Jesus, porque se crer e for batizado será salvo, mas se não crer, condenado. Você mesmo já se condenou, porque não aceita. E tem gente que diz: eu não estou pronto, eu não quero porque não está na hora, eu não posso porque eu ainda tenho o coração voltado para as coisas do mundo. Está perdendo grande tempo. E sabendo que Jesus, ele disse: vinde como está. Eu ouvi um amigo essa semana falar também que ficou preocupado quando chamaram ele ao batismo. Ele disse: meu Deus, eu ainda tenho apego ao mundo. Mas foi, se batizou e Deus está acrescentando, está firme, está se desviando do mal a cada dia, está procurando aprender a cada dia.
Porque se Ele chamou, Ele é fiel para concluir a obra dele na sua vida, na minha vida. Então dá o passo, faça assim. Faça o que tem que ser feito rapidamente, porque o tempo da volta de Jesus é rápido. E quero dizer que há duas pessoas espirituais ou mais, né? Porque existe um reino do bem e do mal que nos observa todo o tempo. Nosso Deus, nós sabemos que Ele não dorme, nem toscaneja, Ele é o guarda das nossas vidas. Salmo 121. Ele não dorme e nem dormita, nem cochila. Ele é o guarda das nossas vidas. Por isso que nós não morremos. Por isso que nós ainda não nos tropeçamos e nos demos mal. Porque há um Deus que vela e guarda por minha vida e a tua vida. Há anjos ao nosso respeito, evitando que